Fala aí, meus amigos do Issoda Santos, tudo certo? Estou aqui do lado com o jornal O Jogo de Portugal, que dá detalhes que pouca gente sabe sobre a contratação de Wendel pelo Santos. Olha só o título: Wendel renovou com o Porto antes de ser cedido. Eu vou retratar tudo para vocês nesse conteúdo. Já solta o like, comenta aqui embaixo o que você está achando da atuação do Santos no mercado da bola, se o Wendel vai resolver o problema do Santos, se você conhece o Wendel. Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal se não é inscrito e ativa as notificações. Vamos à matéria. Aqui o Wendel, ó, tá aqui, tá? O Carlos Gouveia, editor, que escreveu. Wendel Silva vai jogar no Santos até junho do próximo ano por empréstimo do Porto com os paulistas e ficaram com a opção de compra do passe por 3 milhões de euros. Mas antes de viajar para o Brasil, e ele chegou no Brasil, o jogo, né, o portal, revelou que o goleador renovou, chamado de goleador lá, hein, gente? Ele renovou o contrato com os Dragões por mais uma temporada. Ele foi avançado da equipe B, estava listado com o clube, ou seja, estava com contrato com o clube até 2026, aceitou os termos apresentados pela diretoria do Porto e estendeu o vínculo até 2027. O Santos, conforme o jornal, né, sabe, vai pagar 500 mil euros, eu estou dizendo isso para vocês, pelo empréstimo, tá? Do jogador de 24 anos, valor que depois deverá ser descontado do montante, né, dos 3 milhões de euros, tá? Com esta verba, os mais de 200 mil, né, de Ibrahima Sambu, e 1 milhão de euros relativo a 25% do passe do João Marcelo, Vilas Boas, já conseguiu encaixar 2 milhões de euros no clube, né? Isso da venda de ativos e tal. Então, o mais importante é que, para vir, uma das exigências foi que o Wendel renovasse contrato com o Porto de Portugal, tá? Então, ele renovou o contrato, que terminaria em 26, renovou até 27. Por quê, cara? Vamos lá. Vamos ser bem sincerão? Deixa eu botar o jornalzinho pequeno do meu lado aqui. Vamos ser bem sincerão? Se o cara explodir aqui no futebol brasileiro, no Santos, pô, 3 milhões de euros, bacana para o Porto. O Porto investiu nem 1 milhão de euros no Wendel, lá do Flamengo, em 2019, 2020. Ele estava no Porto B, ele não jogava no Porto A, tá? E o que acontece? Ele estendendo, o Santos, ele não atingindo algumas metas que ele precisa atingir, e o Santos não ficando com ele, mas o cara, de repente, desenvolvendo um bom futebol, né? O Porto tem mais um ano de vínculo com ele, e a gente sabe que o futebol português é feito de compra de jogadores brasileiros mais baratos, valorização desses jogadores e repasse com muita grana acima, com uns juros, né, com uma vantagem em cima gigantesca. Só em cima do Santos, se o Santos quiser comprar o Wendel, vai lucrar 2 milhões de euros, tá? O Porto. 2 milhões de euros. Se de repente ele vai bem, e aí a gente está estudando ainda as cláusulas do contrato do Wendel, tentando descobrir, porque eu sei que tem travas. O Santos só tem a obrigação de comprar se ele atingir um número determinado de partidas nestes 12 meses. Se ele for titular num determinado número de partidas nesse período, se ele jogar 60% dos jogos em 60% das partidas, enfim, tem uma série de coisas, número de gols, né? Entrega técnica, avaliação. Se tiver proposta pelo Wendel, né? Nesse interim, por exemplo, ele chega agora, está no Brasil, realizou exames médicos, vai assinar contrato de empréstimo. Se no começo, no final do ano, que é o meio da temporada europeia, o Porto tiver uma proposta pelo Wendel, ele tira o Wendel daqui e o Santos fica com uma taxa de vitrine que varia sempre de 20% a 30%. Então, o Porto coloca o jogador aqui, porque no time A ele não teria oportunidades, estende o contrato dele para se garantir, para garantir uma multa mais alta. Se vender para o Santos, lucrou 2 milhões de euros e não precisou usar ele no time A. Se aparecer um outro time, de repente oferecendo mais dinheiro, 5 milhões de euros, o Porto vai negociar, o Santos fica com uma taxa de vitrine e ele segue a carreira dele. É assim que os portugueses trabalham. E o Santos, na necessidade
de ter um atleta de imediato, porque ele estava realizando a pré-temporada, ele estava por lá trabalhando no Porto B, então ele chega muito mais pronto, por exemplo, que o Biliarci, que não joga desde maio, mas já está inscrito, deve ficar à disposição contra o Avaí, não sei se vai ser relacionado, mas fica à disposição. Ele chega muito mais pronto para servir ao Carille. Isso é importante a gente colocar, tá? Então, esse detalhe que pouca gente tá falando, tá no jornal O Jogo, no portal O Jogo de Portugal. A gente foi na fonte logo para saber. Para chegar, teve que estender contrato, tem taxa de vitrine, pode sair sim no meio, no final do ano, entre a Série B e o início do Paulista, se o Porto receber uma proposta grande, mas o Santos também fatura um dinheiro pela taxa de vitrine, tudo bem amarradinho. Então, eu quis passar isso para vocês. Isso é importante. Isso você não viu em lugar nenhum, viu? Não viu, porque a gente está checando as informações aqui. Tamo junto e misturado. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau.